Olá pessoal, como eu tinha dito para vocês, eu tive novamente um probleminha com a gravação. O áudio da gravação ficou um pouco ruim, né? Eu acho que é por estar ali no Meet, algum probleminha aqui que eu ainda vou tentar resolver aqui no meu computador. Mas pessoal, vou gravar os vídeos aqui, vou fazer da mesmo jeito que eu fiz na última aula, né? Vou gravar um vídeo aqui mais teórico, depois eu gravo um vídeo sobre o código, mostrando o código para vocês. Sobre o projeto que a gente trabalhou na última aula, né? Na aula 2. Nessa aula, a gente trabalhou um projeto de classificação utilizando linguagem natural. E, novamente, utilizando modelos de redes neurais, né? Artificiais. Esse problema que a gente vai tratar na aula de hoje, ele é interessante para a gente poder entender o seguinte. Quando a gente trata de problemas da vida real que a gente quer resolver utilizando modelos de machine learning, a gente tem que entender que nem sempre os dados eles vão vir de forma numérica, que é o comum, que é o que a gente trata, né? Normalmente a nossa rede neural ela entende os dados de forma numérica. Então a gente precisa passar informações numéricas para a rede, querendo ou não, aquele modelo ali, ele é um modelo matemático, né? Que atualiza ali os valores de peso e tudo mais, as sinapses, através de um processo matemático. Então, a nossa rede ela precisa de informações que sejam numéricas. E aí a gente tem todo um trabalho de pré-processamento. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na última aula, no primeiro projeto que a gente viu, a gente trabalhou com processamento de imagens. A gente tinha ali as imagens de bits, a gente transformou aquelas imagens ali em um vetor, né? Cada um dos pixels ali da imagem foi um número de um vetor, e aí a gente trabalhou ali com aqueles números. Hoje a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso através é, de algumas estratégias que a gente tem para lidar com o texto. Então a gente tem ali uma informação que é um texto e a gente vai transformar essa informação, processar essa informação para que a gente entregue para nossa rede uma informação numérica a respeito daquele texto, né? Então, só para a gente situar aqui, então cada problema apresenta tipos diferentes, né? Na aula passada a gente viu imagens, nessa aula a gente vai tratar de texto. Podemos ter problemas onde os dados de entrada podem ser arquivos de áudio ou de maneira mais fácil, dados em formatos numéricos. A gente tem problemas que têm dados em formatos numéricos, né? Na aula, na aula da próxima semana, né, na aula 3 a gente vai tratar de dados já nesse formato, que é, que é muito comum em problemas de regressão, né? Existem problemas que podem utilizar mais de um tipo de dado de entrada também. A gente pode ter um problema que a gente insere como entrada da rede uma imagem e alguns outros valores. Isso é comum na área de medicina, por exemplo. Independente do formato do dado bruto, né, as redes neurais elas precisam interpretar valores numéricos. E aí a gente vai trabalhar com o que a gente chama de pré-processamento. É onde a gente trata esse dado bruto para poder entregar para a rede neural. Um outro ponto também que eu vou mostrar para vocês de forma muito superficial, mas só para vocês terem uma noção nessa aula de hoje, é o conceito de aprendizado em profundo. Eu não sei se já, ou se o professor Alex, ou se o professor Fábio tratou disso com vocês, mas existem redes ou outros modelos que a gente chama de aprendizado profundo. Esses modelos de aprendizado profundo, eles surgiram para que a gente pudesse trabalhar e tratar dados, um volume maior de dados e dados que a gente precisa, que são mais complexos, vamos dizer assim, né? Que a gente precisa extrair mais informações a respeito daqueles dados. Então a gente começou-se a desenvolver modelos de aprendizado profundo. Esse modelo de aprendizado profundo, eles têm ali duas possibilidades, né? Ou a gente tem um número maior de camadas ocultas. Então na última aula a gente viu ali que a gente tem o modelo que a gente utilizou na última aula, ele tinha duas camadas ocultas. Nessa aula também a gente vai ver modelos com duas camadas ocultas. Ou a gente passa a ter também, com o aprendizado profundo, modelos com camadas com funções específicas. Essas camadas de funções específicas, elas são justamente
modelos, né, matemáticos ali que conseguem tratar dados para extrair informações desses dados. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma rede de aprendizado profundo, um deep learning, para classificação de imagens, a gente está falando de redes ali que tem camadas que conseguem, por exemplo, se a gente quiser diferenciar uma imagem de um cão e de um gato, por exemplo, esses modelos eles conseguem tirar informações daquelas imagens, né, padrões que estão naquelas imagens que possam criar essa diferenciação, que facilitam essa diferenciação. Então, por exemplo, o tamanho do bigode, alguma coisa nesse sentido, formato do focinho e tudo mais, isso facilita as diferenças ali entre a posição dos olhos, né, a distância entre os olhos. Então ele captura essas informações, esses padrões e consegue classificar essas imagens de uma maneira mais tranquila, mais fácil, né? E com um poder maior de classificação do que quando a gente trata de redes com poucas camadas ocultas ou até mesmo sem camadas com funções específicas. A decisão de utilizar essas redes de aprendizado profundo, né, elas devem ser tomadas quando se busca solucionar problemas mais complexos e que tenham correlações menos explícitas entre os dados de entrada e saídas. Essas correlações são modelos que apresentam dados que possuem ali. Como é que eu vou explicar isso para vocês de uma maneira mais simples? Quando a gente olha para os dados, igual por exemplo, dei esse exemplo do cão e do gato, né? Então a gente sabe que uma diferença ali é o tamanho do bigode. Os gatos têm os bigodes ali, os bigodes maiores, né? Os pelos ali do bigode num comprimento maior e os cães num comprimento menor. Ou não tem, seja. Isso é uma diferenciação fácil da gente enxergar. Mas a gente pode ter modelos onde essa diferenciação, onde capturar essas diferenças seja muito complexo. A gente não consegue a gente tem um conjunto de dados, mas a gente não consegue dizer como que eu posso dividir aqueles dados, né, ou classificar aqueles dados em diferentes grupos. E aí eu consigo fazer isso através de modelos de aprendizado profundo. A gente tem uma característica quando a gente fala de aprendizado de máquina, que são modelos supervisionados e modelos não supervisionados. Os modelos de aprendizado profundo eles vêm sendo utilizados também em grande escala para trabalhar com problemas onde eu tenho dados não supervisionados. O que é isso? É quando eu não sei, por exemplo, no modelo de classificação, igual o que a gente viu na aula passada, a gente tinha ali as imagens, mas a gente tinha o target da imagem, a gente sabia qual dígito era aquela imagem. E eu sabia como classificar aquela imagem. Mas eu posso ter alguns problemas onde eu tenho ali um conjunto de imagens ou um conjunto de dados, eu não sei como, eu não tenho um especialista para dizer como que eu vou separar aqueles dados. E aí eu utilizo os modelos de aprendizado, e aí muitas das vezes modelos de aprendizado profundo, para criar essas classes. Então eu começo ali, através desses modelos eu consigo criar classes e consigo facilita o entendimento de por que o modelo classificou aquilo dali em uma determinada classe ou em outra, tá certo? Aí tem dois exemplos de modelos de aprendizado profundo, né? Tem a rede CNN, que é uma rede que a gente utiliza muito para imagens, ela foi desenvolvida e foi pensada para classificação de imagens, que é o que a gente chama de redes convolucionais. Essas redes elas possuem camadas que extraem justamente essas informações. Elas armazenam nessas camadas, né? Cada uma dessas camadas fica ali para armazenar uma informação. Quando a gente fala de reconhecimento facial, por exemplo, a gente tem ali algumas características. A gente tem a distância entre os olhos, a gente tem a linha entre o nariz e olhos, alguns padrões ali que são capturados por essas redes para criar ali a forma de classificar que seja ali dentro de uma base de dados o reconhecimento de uma pessoa, né? Ou que seja, por exemplo, a diferenciação entre homem e mulher, ou que seja ali a diferenciação entre alguma característica específica, alguma coisa que seja nesse sentido, tá certo?
E interessante a gente ver nessa imagem também que a gente consegue, eu não vou aprofundar nesse tipo de rede, né, e na matemática por trás dela, mas a gente consegue perceber aí nessa imagem de rede CNN que a gente tem algumas camadas que são de convolução, são essas primeiras camadas aí, e a gente tem depois algumas camadas que são full connect, são aquelas camadas que a gente utilizou que a gente utiliza, né, no multilayer perceptron, são aquelas camadas totalmente conectadas. Então a gente trabalha com dois tipos de camadas diferentes nesse modelo. A gente tem camadas de convolução e camadas totalmente conectadas, as camadas densas, né, o que a gente fala. Um outro modelo que a gente tem aí do lado, que é o LSTM, que é um modelo que vem sendo também muito utilizado para quando a gente fala de aprendizado profundo, é uma rede que mantém uma memória de informações, ela consegue extrair. A gente utiliza muito esse tipo de rede quando a gente trata de problemas de séries temporais, quando a gente tem ali, a gente apresenta os dados, como por exemplo, a previsão ali do preço de ações, a previsão de tempo, se vai chover, se não vai chover, né? Então, essas redes, elas armazenam informações ao longo do tempo e aí elas conseguem trabalhar melhor esse tipo de previsão, certo? São dois exemplos aí, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada, aprofundar, eu não vou entrar em detalhes. Nessa aula de hoje eu vou mostrar uma outro tipo de camada, não é nenhuma dessas duas aqui, que a gente vai utilizar para esse trabalho de hoje, tá certo? Para esse projeto de hoje. Então vamos lá, vamos entrar no que é o projeto dessa aula. O problema a ser resolvido nessa aula é o seguinte: a gente precisa de um modelo de IA que seja capaz de classificar um livro a partir do seu título. Então a gente vai fornecer para o modelo o título e, e a gente quer que ele entregue para a gente qual que é a classificação, né? Se é um livro de administração, se é um livro de engenharia, se é um livro de matemática, história, que seja. A gente, a partir do título, o modelo vai conseguir identificar isso. As mesmas perguntas que a gente fez na última aula, né? A base de dados para o treinamento, qual base que a gente vai utilizar, qual modelo que a gente vai utilizar e quais são os parâmetros do modelo. Essa aula de hoje, ela é baseada nesse link aí que eu coloquei para vocês. Esse site aí tem esse exemplo de hoje, é um site super bacana. Tem vários exemplos, tem vários artigos nesse site, não sei, né? Sobre modelos de inteligência artificial. Então, assim, tá pesquisando ali no Google, apareceu esse site, pode dar uma olhada, porque talvez vai vir coisa interessante para vocês, tá certo? Ele não tá. O problema em si, ele tá descrito nesse link, né? Mas a solução eu fiz algumas alterações no código, porque esse artigo já tem um tempo que ele foi escrito. E no Python, principalmente, e essas bibliotecas, muitas funções vão sendo descontinuadas. Então a gente precisa ir atualizando os códigos com essas funções. Então tem algumas alterações ali que eu fiz, usei outras funções no código para poder trabalhar com esses modelos com essas funções mais novas que a gente tem nas bibliotecas. A base de dados que a gente vai utilizar, que foi descrita nesse artigo que eu mostrei para vocês, ela possui aí 1.305 registros, né, de títulos de livro e 7 classes. Então, ela foi feita ali por um colégio, né, da cidade de Santos, o Colégio Universistas de Ensino Médio. Então, eles classificaram ali a biblioteca deles, eles tinham 1.305, né, registros, e classificaram esses 1.305 em 7 classes diferentes. O primeiro passo que a gente vai fazer aí para trabalhar com essa base de dados é um passo mais simples. E já saindo do texto e indo para o número, né? A gente vai fazer o seguinte: essa base de dados ela tem 7 classes. A gente vai substituir o nome da classe, então tem ali administração, matemática, história e tudo mais. A gente vai substituir o nome da classe por um valor numérico. Então, por exemplo, os livros de administração, em vez de estar escrito administração, vai ter um zero naquela coluna gênero. Os livros de matemática vai ter um, os livros de história vai ser dois, e assim por diante. Então a gente substitui os gêneros por um valor numérico, tá certo? Esse é o primeiro pré-processamento. Agora, para a gente tratar os dados de entrada, né, que são esses dados onde a gente tem os títulos,
A gente vai criar primeiro, e aí eu vou mostrar para vocês depois no código. Aqui, como eu falei, eu vou gravar um vídeo com a parte teórica e depois eu vou para o código. A gente usa uma função que cria uma biblioteca. Essa função, ela trabalha da seguinte forma: ela vai pegar ali todos os títulos de livro, vai mapear esses títulos de livro e verificar todas as palavras que aparecem. Então ela vai ter ela como se ela criasse ali um dicionário, né? Ela elencasse ali. Então ela vai pegar todas as palavras que aparecem. É lógico que vão ter palavras repetidas, né? Que vão aparecer, igual, por exemplo, nos livros de administração, a gente vai ter um monte de livro que vai ter administração no nome. Essa palavra ela vai aparecer uma única vez nessa biblioteca nossa, nesse dicionário. Então, a palavra administração, a palavra fundamento, por exemplo, fundamentos, vai aparecer fundamentos de matemática, fundamentos de administração, vai aparecer uma única vez também. Então a gente contabiliza essas palavras, a gente vai ler ali, essa função ela lê os títulos e busca ali as palavras diferentes. A gente vai ver que lá no código, a gente vai retirar algumas palavras que a gente não vai colocar nessa biblioteca, que não são importantes para a gente, que é os artigos. Então a gente, o, de, da, todos esses artigos a gente vai retirar. A gente não vai trabalhar com eles. Eles não são significativos, eles não passam informações significativas para a gente. A gente quer palavras que deem informações significativas para a gente poder trabalhar na nossa rede. Feita essa biblioteca, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma matriz, né? Linhas e colunas. Nas linhas, a gente vai ter o título do livro, só que a gente vai fazer o seguinte: as colunas, cada uma dessas colunas, vai representar uma dessas palavras do meu dicionário. Então a gente vai ter vai ter ali talvez 600 colunas. Cada uma dessas colunas é uma palavra que aparece. Então o título de um livro, por exemplo, Fundamentos da Administração. Então ele tem duas palavras, né? O A eu tirei, tem fundamentos e administração. Na coluna referente à palavra fundamentos, eu vou colocar um 1. E na coluna referente à administração, eu vou colocar um 1 também. Nas demais colunas, que são palavras que não fazem parte desse título, elas vão aparecer como 0, tá certo? E aí a gente vai fazer isso com todos os títulos. Então lá, História do Brasil no século XIX. Então a gente tem História, Brasil, século XIX. As colunas que fazem parte desse título vão estar marcadas com 1. As demais colunas vão estar com 0, tá certo? E aí a gente passa a ter uma matriz, que é onde as linhas são os títulos do livro e as colunas são as palavras, e o preenchimento dessas colunas vai ser de acordo com o título, as palavras que pertencem ao título do livro, ok? Eu vou mostrar depois lá no outro vídeo, né? Eu vou mostrar essa matriz e aí fica mais claro para vocês. O modelo que a gente vai utilizar nessa aula de hoje, na aula passada a gente usou o Scikit-Learn, a biblioteca Scikit-Learn que tem alguns modelos prontos. Nessa biblioteca, nesse exemplo, a gente vai utilizar o Sequential, que é do Keras, que é uma outra biblioteca também muito utilizada para modelos de inteligência artificial. A diferença, e aí vocês vão ver isso aqui no slide também, lá no código, é que quando a gente usa os modelos prontos lá no Scikit-Learn, por exemplo, ou outra biblioteca, o que a gente tem? A gente tem alguns impedimentos, a gente não consegue fazer grandes alterações. Então a gente só consegue trabalhar com a mesma função de ativação, por exemplo, para todas as camadas. A gente não consegue aplicar uma camada, misturar tipos de camadas, igual a gente vai fazer aqui. A gente tem uma camada densa, uma camada tem ali uma função específica, né, de uma rede de aprendizado profundo. A biblioteca, esses modelos já prontos, eles são um pouco mais travados, são importantes, né, a gente pode começar por eles, mas quando a gente quer fazer alguma coisa, especificar melhor detalhes a respeito da nossa rede, essa biblioteca a gente consegue fazer isso. Aqui tem dois exemplos, né, que são os que a gente vai utilizar nessa aula de hoje. Então, no primeiro aí, que é sem camadas profundas, a gente tem aí o modelo, que é um modelo sequencial. A gente tem duas camadas profundas. Então, a gente tem a primeira camada com 340 neurônios e a função de ativação ReLU. A gente tem uma outra camada com 340 neurônios também e a mesma função de ativação. Só que qual que é o bacana disso?
Se eu quisesse trabalhar com funções de ativação diferentes entre as minhas camadas, eu podia ter uma camada com ReLU e outra camada com tangente hiperbólica, por exemplo, né? Que são funções de ativação diferentes. A gente pode fazer isso. E aí tem outros parâmetros também que a gente consegue mudar nessas camadas. Consegue incluir outros parâmetros. Então, essa biblioteca ela é mais aberta. E aí a gente vai ter uma última camada densa, que é a camada de saída, que ela vai ter 7 neurônios e ela vai ter uma função de ativação softmax. A função de ativação softmax, ela é muito utilizada para quando eu tenho que trabalhar com classificação, porque ela já me entrega valores inteiros. E aí eu consigo trabalhar com o otimizador, que é o Adam, a função de peso, a função de perda, que é essa Sparse Categorical Cross Entropy. Essa função, ela trabalha com quando a gente precisa fazer a classificação multiclasses, que é o nosso caso, né? A gente tem 7 classes. Essa função ela é muito bacana para a gente utilizar. Ela é uma das mais utilizadas. E a métricas é a acurácia, uma métrica também que a gente utilizou na aula passada, que é aquela que eu falei com vocês, né? Que a gente verifica se o que eu previ é igual ao que eu queria encontrar, né? Ao real. E aí a gente faz esse balanço. E aqui embaixo a gente tem um modelo com camadas de aprendizado profundo. E é essa primeira camada aí, que é esse embedding. Essa camada, ela trata as palavras, a gente vai ver que a gente vai, para utilizar essa camada, a gente vai trabalhar diferente um pouquinho o pré-processamento. Vou mostrar para vocês no código. Essa camada, ela começa a extrair coisas, por exemplo, assim, palavras que se repetem mais nos títulos. Então ela começa a entender melhor qual que é a proximidade semântica entre duas determinadas palavras. Então, se essas duas determinadas palavras aparecem no título de um livro, provavelmente esse título vai estar em uma determinada classe. Então ela consegue fazer um mapeamento mais detalhado desse texto, né? E aí a gente consegue ter resultados melhores. Então a gente tem essa camada profunda, depois eu vou explicar lá no código, e uma última camada que é uma camada densa, que são com 7 neurônios de saída. Então é o que eu falei com vocês, a gente mistura, né? Uma camada de aprendizado profundo com uma camada densa. O restante ali é o mesmo, a gente usa o Adams, essa mesma função de ativação e a acurácia. Para avaliar, a gente vai continuar utilizando a acurácia, que é a métrica, que é uma das métricas mais interessantes que a gente tem para quando a gente fala de modelos de classificação. A gente vai continuar utilizando a acurácia e aí a gente vai avaliar o modelo, tá certo? Então, assim, de forma teórica, é isso. Eu vou parar o vídeo agora e vou gravar um outro vídeo já lá no Python para poder explicar o código, certo?